Está no ar o 3 a 1. Eu sou Luiz Carlos Azedo e nós vamos entrevistar o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Participam dessa entrevista Valdo Cruz, colunista da Folha de São Paulo, e Beatriz Abreu, editora da agência Estado. O assunto não poderia ser outro, é a crise nos Estados Unidos, seus reflexos no mundo inteiro e como isso repercutirá no Brasil. Uma crise sem proporções. Vários economistas avaliam como a maior na história do capitalismo desde 1929. Tudo começou há mais de um ano com a inadimplência no pagamento de hipotecas nos Estados Unidos, os chamados subprimes, que se multiplicaram e provocaram uma onda de prejuízos para os bancos. A avalanche se alastrou. O banco Bear Stearns, um dos maiores em investimentos, quebrou e foi comprado pelo JP Morgan. Daí para frente, começou o pesadelo em Wall Street e se espalhou pelos mercados da Europa e da Ásia. As bolsas pelo mundo desabaram. A seguradora americana AIG foi estatizada. Bancos de investimento viraram bancos comerciais. No início do mês, o governo dos Estados Unidos anunciou uma ajuda de 850 bilhões de dólares para tentar salvar bancos em dificuldades. Nesta terça-feira, o presidente George W. Bush anunciou novas medidas. Vai comprar ações das instituições financeiras e, com isso, aumentar o dinheiro disponível para o crédito, que ficou escasso desde o agravamento da crise. No Brasil, o governo também precisou reagir. Anunciou a venda de dólares para os bancos financiarem os exportadores. Reforçou ainda o caixa do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. O Banco Central também liberou bilhões retidos em depósito compulsório, o dinheiro que os bancos são obrigados a deixar guardado. E vários leilões de dólares ajudaram a baixar a cotação da moeda norte-americana no país. Ainda assim, muitos investidores permanecem inseguros e economistas divergem sobre o impacto na economia brasileira. Ministro, o governo brasileiro vem monitorando a crise internacional. Recentemente, inclusive, o ministro Guido Mantega, da Fazenda, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, estiveram nos Estados Unidos. Qual é a avaliação que o senhor está fazendo da situação da crise nos Estados Unidos e na Europa? Olha, não tem dúvida, Azedo, que a crise é muito grave. Nós temos que acompanhar diariamente. A orientação do presidente é que tenha pelo menos uma reunião semanal para discutir isso. Agora, a verdade é que as projeções que estão sendo feitas são suposições. Nós não temos nenhum cálculo matemático que diga até onde vai a crise, onde vai parar, quem vai perder, o que vai acontecer. Então, eu acho que nós temos que ter muita tranquilidade, muita serenidade. O Brasil enfrenta essa crise há 1 ano e 4 meses. O mundo enfrenta essa crise há 1 ano e 4 meses. O que aconteceu com a nossa economia? Nós crescemos 5,4% em 2007, vamos crescer mais de 5% neste ano. As vendas do comércio se mantêm. Saiu esta semana as vendas do comércio de agosto, uma taxa de crescimento anual superior a 10%. Portanto, as medidas que o governo julga necessárias, aquelas que são importantes, por exemplo, aumentar dinheiro em circulação, aumentar a liquidez para que os bancos possam atender a clientela que precisa de dinheiro para financiar suas exportações, financiar os investimentos, o dinheiro para a agricultura, enfim, manter o mercado financeiro abastecendo o setor da economia real de recursos, nós estamos fazendo. Ministro, antes de aprofundar na questão brasileira, eu queria saber a opinião do senhor sobre, do ponto de vista global. Como é que o senhor analisa essa crise financeira que nasceu nos Estados Unidos? Logo que essa crise se agravou, em setembro, muita gente no governo Lula até disse, fim do neoliberalismo, acabou o capitalismo. Qual a avaliação do senhor? A gente chegou nesse ponto de fracasso do capitalismo mundial ou não? Bom, eu não vi ninguém decretando o fim do capitalismo e nem iria tão longe. O que eu acho é que, claramente, o modelo que estava funcionando, principalmente nos Estados Unidos, com quase ausência de regulação em alguns segmentos, esses bancos de investimentos americanos não tinham qualquer regulação. E eles faziam questão de alardear isso como uma coisa positiva. Acho que, com certeza, isso acabou, não tem mais condição, né? Você vê que os bancos de investimento, inclusive alguns, já estão virando bancos comerciais,
Porque a verdade é que fizeram uma lambança muito grande por falta de regulação, de fiscalização, e foram sofisticando os instrumentos, os mecanismos de financiamento, a ponto de que aqueles financiamentos imobiliários tinha imóveis que já estavam financiados pela terceira ou pela quarta vez e com valores completamente distantes do que tinha realmente valor de mercado. Então, o que aconteceu foi que os bancos ficaram com mico, porque os imóveis comprovadamente não valem aqueles valores, o mutuário não tem condição de pagar, então é uma crise muito grave, muito complicada de resolver. Eu acho que o que a gente está observando, ministro, é que essa falta de regulação que houve no mercado, em todos os mercados mundiais, ela está sendo substituída nesse momento por um Estado muito mais estatizante e protecionista. O senhor acha que vai haver uma mudança, assim, todos os governos vão se tornar muito mais protecionistas? Você acha que o Brasil também pode estar incluído nessa corrente pró-estatização daqui para frente? Não, eu não diria isso. O que os governos fizeram, a partir do exemplo da Grã-Bretanha, com as medidas anunciadas pelo ministro Gordon Brown, foi, na verdade, o seguinte: uma decisão, olha, nós temos que tomar uma atitude, nós vamos ter que dar liquidez, ter que arrumar dinheiro para o sistema financeiro não quebrar, mas não concordamos em colocar dinheiro sem qualquer contrapartida. E aí, à medida que foi anunciado, sim, nós cedemos dinheiro, mas nós queremos participação acionária da empresa e mais, queremos fazer determinadas exigências que inibam o procedimento normal dos bancos, que era ver o quanto mais arrancasse de lucratividade, distribuir bônus e gratificações bilionárias para os seus executivos. Então, eu acho que esse tempo acabou. O governo está dizendo o seguinte, os governos estão dizendo, eu te empresto dinheiro, mas não no empréstimo tradicional, vou aplicar na empresa e vou querer acompanhar a gestão disso aí, porque nós queremos esse dinheiro de volta. Eu acho que é esse Agora, você imaginava um momento como esse, em que Grã-Bretanha, Estados Unidos, Alemanha, vários países envolvidos, onde se pregava o livre mercado, né? Grã-Bretanha passou por um processo de privatização muito forte, Estados Unidos sempre foi muito liberal, de repente todos eles hoje são donos, né, do sistema financeiro mundial. O sistema financeiro mundial hoje está com uma participação estatal muito forte. Isso não significa um risco daqui para frente, como a Bia disse, de você acabar tendo um Estado mais intervencionista daqui para frente? Primeiro, eu acho que os governos, os estados que fizeram essas intervenções no sistema financeiro, não optaram por fazer estatização do sistema financeiro. Agora, acontece também o seguinte... Não tinha outra saída. É preciso dar uma satisfação para o contribuinte, que é o dono do dinheiro. Tudo mostra que o pacote feito nos Estados Unidos, que é um país com tradições ultraliberais na economia, foi muito mal interpretado. Como é que o contribuinte vê um negócio desse e fala, olha, até agora não tinha regulação, podia fazer o que quisesse. No momento em que dá uma crise, você socorre, os bancos injetam lá 700 bilhões de dólares, como era a proposta do governo, mas não se pensou em socorrer, por exemplo, o mutuário e outros setores, né? Até as vítimas do Katrina entraram nos lobbies lá para arrancar um quinhãozinho desse pacote. Então, me parece que era uma contradição clara entre os interesses do contribuinte, do cidadão, e o interesse, talvez, fundamental também, de salvar o sistema financeiro. Quando o primeiro-ministro Gordon Brown anunciou as medidas que seriam adotadas na Grã-Bretanha, parece que deu uma pista boa. Falou, olha, nós vamos colocar dinheiro, é inevitável, nós não vamos deixar o sistema financeiro quebrar, porque o resultado disso vai ser muito pior, mas eu quero saber o que vocês estão fazendo. Nós vamos colocar dinheiro e quero de volta na forma de lucro, se vier, ou então vamos administrar o prejuízo juntos. E aí, essa ideia de comprar, via aporte de dinheiro, comprar participação acionária. Claramente, quando os Estados Unidos passam a copiar a ideia da Grã-Bretanha, eles estão se rendendo à evidência de que o contribuinte considera uma coisa mais saudável, ou seja, não, vai pôr dinheiro lá, mas eu quero coibir determinadas práticas. Nós temos também uma pergunta de um telespectador de São Paulo.